Muito bom dia, chegando com as primeiras notícias, as primeiras informações do Fluminense nesta terça-feira, sempre deixando você muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã, tudo sobre o Fluminense aqui no canal do LS, e a gente vai junto agora durante esse período de férias e férias dentro de campo, fora de campo, muita coisa acontecendo, mercado de transferência, janela aberta e um tempo curto até a volta aos gramados. O Fluminense volta a campo no Campeonato Carioca, teremos 30 dias até lá, um período bem curto, porque os jogadores ficam de férias o restante do mês de dezembro, a gente está no meio de dezembro, e já ali no início de janeiro tem que voltar para fazer pré-temporada e, claro, começar com tudo o ano de 2026, onde teremos, sempre bom lembrar, Campeonato Carioca já no final de janeiro. Aliás, Campeonato Brasileiro já no final de janeiro. Inclusive, a CBF divulgou a tabela detalhada da competição. Na verdade, não a tabela detalhada, todas as rodadas, né? Porque a tabela, de fato, desmembrada ali com datas e horários, só depois, porque, enfim, tem que conciliar com outras competições, mas já temos as datas básicas, então dá pra gente ter uma noção de como que vai ser esse início de ano do Fluminense. Vou trazer isso aqui pra vocês. Vamos falar sobre Libertadores, porque o Fluminense está garantido no pote 1 da competição. Vou trazer os detalhes sobre isso e também informações sobre jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar e o que a diretoria do Fluminense vai ter que fazer correndo contra o tempo, literalmente, para que a gente possa ter um começo de ano tranquilo. Vem comigo, se você puder, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou ontem o arquivo ali com todos os jogos, todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, e vale destacar aqui que o Fluminense estreia contra o Grêmio, tá aqui ó, Grêmio, no dia 28 ou 29, quarta ou quinta-feira. Fluminense estreia contra o Grêmio no Maracanã. O primeiro clássico vai ser contra o Botafogo, já de cara ali no início de fevereiro, dia 11 ou 12 de fevereiro. E a última rodada, na verdade tem aqui, de forma mais resumida, nosso Jean fez lá no Twitter, no X, aqui a ordem tá certinho, já resumido aqui. Fluminense estreia contra o Grêmio em casa, aí tem Bahia fora, Botafogo, clássico, né? Palmeiras e Remo fora, Atlético Paranaense em casa, o Vasco, o primeiro jogo comando do Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians no Maracanã, Coritiba fora de casa, Flamengo, primeiro clássico, primeiro Fla-Flu do campeonato, Fluminense mandante, Santos na Vila Belmiro, Chapecoense no Maracanã, Internacional fora de casa, Vitória e São Paulo no Maracanã, Mirassol e Cruzeiro fora e Bragantino em casa. Isso quer dizer que o Fluminense encerrará o Campeonato Brasileiro 2026 contra o Bragantino em Bragança Paulista. Então, pegando ali o recorte dos últimos 5 jogos, a reta final do campeonato, a gente vai ter São Paulo, Vitória e São Paulo fora, 2 jogos chatinhos, né? Mas depois pega Mirassol e Cruzeiro em casa e Bragantino em Bragança Paulista. Não é uma sequência que assusta, mas para saber se, enfim, tende a ser um pouco mais fácil ou mais difícil, vai depender de como esses times vão estar no campeonato, né? Inclusive o próprio Fluminense. Você olha para a sequência inicial, não dá para dizer que é fácil, porque não tem sequência fácil no Brasileirão, mas também não assusta. Tem um Grêmio em casa, depois Bahia fora, e tem um Clássico e Palmeiras, 2 jogos difíceis, né? Botafogo e Palmeiras, aí depois já vem Remo, Atlético. Enfim, não tem aquela, não me parece, não enxergo assim, nossa, tem aquela sequência absurda, volta à Copa do Mundo, pegando ali os melhores times do campeonato, mas pode acontecer, porque vai depender do desempenho de cada um até lá, né? Isso a gente não tem como saber agora. E temos mais novidades, a CBF confirmou a redistribuição das vagas da Libertadores. O perfil Planeta Futebol resumiu aqui como serão distribuídas agora, a partir do ano que vem, as vagas na Libertadores, e será da seguinte forma: classificados para a fase de grupos, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Classificados para a pré-Libertadores, o 5º do Brasileirão, mais o vice-campeão da Copa do Brasil. Então, a vaga para pré deixa de ser do 6º colocado e vai para o vice-campeão da Copa do Brasil. Aí eu acho que está mais justo, mas ok. Se a vaga fosse direta, eu acho que não, aí eu iria achar que não faria o menor sentido. Mas sendo uma vaga para pré, como o Campeonato Brasileiro vem premiando times que não fazem por merecer estar na Libertadores, de fato, 7º colocado, 8º colocado, é claro que a gente pode estar nessa situação em algum momento. Mas aí
paciência, né? Hoje, se Fluminense ou Cruzeiro tivesse chegado na final da Copa do Brasil e vencesse, o São Paulo, que fez o Campeonato Brasileiro pobríssimo, fraquíssimo, iria para pré. Então eu acho ok essa decisão. Mas aí vamos para os asteriscos, né? Se um clube ganhar uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão e Copa do Brasil, ele poderá escolher a melhor opção. Aí é óbvio, né? Vai escolher a vaga direta na Libertadores, a vaga para pré vai ser repassada para o Campeonato Brasileiro. Então dá aqui esse exemplo. Se o Clube X for campeão do Brasileirão, vaga na fase de grupos e vice na Copa do Brasil, vaga na pré, ele fica com a vaga direta, a vaga na pré vai para o Campeonato Brasileiro. Se um clube brasileiro for campeão da Libertadores, a vaga adicional na competição segue no Brasileirão, como vem acontecendo. Tá? Então ganhou um clube brasileiro Libertadores, está lá em cima, a vaga vai para o Campeonato Brasileiro. Se um clube campeão da Copa do Brasil já tiver acesso a Libertadores através de outras competições, essa vaga direta passará ao vice da Copa do Brasil. E aí, nesse caso, a vaga na pré-Libertadores, que seria do vice, irá para o melhor colocado no Campeonato Brasileiro. Então são esses os detalhes que a gente tem que destacar aqui já para você ter em mente aí para o ano que vem. Então vamos aplicar esse regulamento agora já em 2025. Vamos supor que a final da Copa do Brasil fosse Cruzeiro e Vasco, só para dar um exemplo aqui. O Cruzeiro já tem vaga direta pelo Campeonato Brasileiro. Então, automaticamente, o Vasco chegando na final, ele já estaria na fase de grupos da Libertadores. Isso pode servir para o Fluminense numa situação, chegando numa final, enfim, contra um time que já tem vaga garantida. E aí a vaga para pré passa lá para o Campeonato Brasileiro. Só um exemplo prático aí de como serão redistribuídas essas vagas. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, porque às vezes pode parecer muito confuso. Mas é isso, são as novidades já para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Muita coisa realmente vai mudar. E aí vale destacar, o Gabriel colocou também lá no Twitter, já o primeiro trimestre do Fluminense. Já temos os jogos aqui do primeiro trimestre, com as datas base, né? Não são datas definitivas, são as datas base divulgadas pelas federações, pela CBF, pela FERJ. E aí, enfim, o Fluminense estreia ali o Campeonato Carioca, dia 11, tá? Hoje é dia 15 de dezembro, 16 de dezembro, na verdade, né? Dia 11 tem Campeonato Carioca, hein? Só para avisar. Vamos lá. Tem a sequência aqui, já tem o Fla-Flu, no dia 21 de janeiro, olha só, Fla-Flu, 21 de janeiro, Botafogo e Fluminense, 25 de janeiro, e aí, dia 28 de janeiro, Fluminense e Grêmio estreia do Campeonato Brasileiro. Tá bom ou quer mais? Esse cardápio aí tá bom pra você? Aí depois, enfim, dá a sequência, já começa a mata-mata do Campeonato Carioca. Tem Bahia fora, tem mais um clássico, Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Aí tem semifinal do Carioca, ida e volta, olha só, um Palmeiras e Fluminense, numa quarta, já nas vésperas da final do Campeonato Carioca. E depois vai ter um Fla-Flu brasileiro, entre jogos também da fase de grupos da Libertadores, tá? Então, que cardápio teremos? Que ano intenso vai ser 2026 com esse calendário ainda mais modificado, pra gente totalmente diferente e, mais uma vez, achatado devido à Copa do Mundo no meio do ano. Agora falando de Libertadores, a Conmebol atualizou o ranking atualizado com os 30 melhores colocados no ranking da Conmebol 2026. E neste momento o Fluminense é o 11º colocado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Fluminense está garantido como pote 1 no sorteio da Libertadores do ano que vem. Isso, obviamente, é uma notícia espetacular e graças a também ao Estudiantes garantiu o título do Campeonato Argentino, garantiu vaga na Libertadores, tirou o Racing que estava ali à frente do Fluminense, e aí poderia tirar a vaga do Fluminense. Então o Racing não vai para a Libertadores, São Paulo não vai para a Libertadores, que está ali à frente, Galo também fora da Libertadores. Então a gente tem um cenário com o Fluminense no pote 1, vou detalhar mais para vocês aqui, só os melhores colocados. O River Plate está fora da Libertadores também, que é o 3º colocado no ranking. River Plate, primeira vez desde 2014 que está fora da Libertadores. O Botafogo, o 19º colocado, tem os outros brasileiros aqui, né? Alguns listados que aparecem aqui entre os 30 primeiros colocados. Aí vamos lá, vou pegar aqui essa ilustração que fez aqui o Thiago Minhoca, que é jornalista. Ele fez uma atualização
Na verdade, ele dividiu os potes já de acordo com a atualização do ranking da Conmebol. Então ele faz uma observação aqui, alguns clubes receberam pontuação a mais na projeção inicial, porque a Conmebol deu pontuação para quem cai nos playoffs da Sul-Americana, isso desde 2023. E aí a divisão tá desse jeito aqui por enquanto. Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU ainda precisa garantir vaga, tá, para entrar aqui, porque o Libertad, se a LDU não entrar, o Libertad tá na terceira posição lá, enfim, a LDU depende da classificação no Campeonato Equatoriano para garantir essa vaga. Se conseguir, entra no pote 1, Libertad vai para o pote 2, se não, o Libertad vai entrar aqui no pote 1 com o Fluminense e Independiente Del Valle. Então o pote 1, por enquanto, está desenhado desta forma. Pote 2, Lanús, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, aí vai depender, né, da final da Copa do Brasil. Bolívar, Barcelona também ainda está dependendo de resultados. Cruzeiro e Universitário. Aqui no pote 2 e o pote 3, Júnior da Colômbia. Pote 2 ou pote 3, Universidade Católica do Chile. Pote 3 já estão ali Rosário Central, Independente de Santa Fé da Colômbia, Deportes Tolima e Vasco, também dependendo aí de resultados. Vasco na final da Copa do Brasil. Always Ready da Bolívia, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira e o Cusco do Peru. Pote 4, Universidade Central da Venezuela, Platense Argentino, Mirassol, Independiente Rivadavia da Argentina. E aí o restante dos times que vão vir da fase pré. Você olha aqui, tem alguns times aqui, o próprio pote 3, que tem altitude aqui, mas é impressionante, né? Bom, se entrar o Vasco ele ficaria mais forte um pouco em relação às outras equipes, mas cara, assim, com todo o respeito no mundo, mas está se desenhando uma Libertadores com vários estreantes, depois dá pra gente fazer um vídeo específico disso, bem feinha em termos de nome, né? De tradição de clubes tradicionais, muitos clubes tradicionais fora da Libertadores. Só da Argentina eu já falei, Racing, River Plate, Colo-Colo, a gente não tá vendo aí, enfim, tem um monte de time aí tradicional que não vai participar ou que não vão participar desta edição da competição. Evidentemente que tem os times que estão vindo da pré, né, inclusive brasileiros, que podem entrar e aí podem cair em qualquer grupo. E aí pode dificultar, eventualmente, um grupo ou outro. Mas é isso. A notícia mais importante, mais relevante, é que o Fluminense está garantido, portanto, no pote 1 da Copa Libertadores, no sorteio, que ainda não tem data definida. Só deixar um recadinho rápido para vocês da Food Fanatics, tem muita promoção lá, o Natal tá chegando, então, gente, se você não comprou seu presente ainda, para quem você gosta, para quem você ama, dá tempo de ir na Food Fanatics, aproveitar as promoções e o cupom Jornada 10, sempre utilize o cupom Jornada 10 para você pagar com 10% de desconto, né? Além do preço mais baixo, você tem 10% de desconto, pagou no Pix, mais 10%. Então vai na Food Fanatics, essa calça aqui de viagem, treino, 2024, tá com essa super promoção, R$ 159,90 apenas, todos os tamanhos, tá? Todos os tamanhos disponíveis. A verde também, para quem gosta mais do verde. Aí tem GG e Extra G, R$ 179,90 lá. Vai na Food Fanatics, além de, cara, tem muita coisa lá. Roda lá o site, dá uma roletada lá, porque você vai encontrar coisa para tudo quanto é gosto. É boné, é chinelo, é camisa, é regata, estojo, necessaire, meia. Tem tudo lá na Food Fanatics para você. Amigo oculto, vai participar de algum amigo oculto? Às vezes você pode tirar um tricolor e lá você vai encontrar um presente super em conta, tá? Então vai lá, utilize o cupom Jornada10, o link tá aqui na descrição. Pra gente encerrar, ontem o jornalista Andrés Rolón divulgou aqui essa informação, jornalista paraguaio, que o Cerro Porteño fez uma consulta para tentar contratar Rubem Lezcano. No entanto, a resposta foi que a tendência é que ele faça parte dos planos do Fluminense para 2026. Que em tese parece não fazer sentido pelo que foi em 2025 do Lezcano, ou pelo que não foi, né? Mas, enfim, creio que tudo isso vai ser definido a partir de agora. O Zubeldia vai sentar com a comissão técnica, já que, enfim, os objetivos dentro de campo já estão encerrados, né? A temporada acabou e agora o foco passa a ser o planejamento. Evidentemente que já vinham acontecendo algumas reuniões, conversas nesse sentido, de sinalizar
o que para o Zubeldia serve, o que não serve, para de imediato já começar a atacar o mercado em busca de jogadores que venham suprir carências, que foram identificadas certamente pelo treinador, e também em relação àqueles que devem ou não serem aproveitados em 2026. O Lescano certamente é um dos que mais gera essa expectativa. O Fluminense que pagou 30 milhões de reais por esse jogador, que passou ali pelas mãos de 3 treinadores e acabou não tendo praticamente oportunidade com nenhum. Com a saída do Thiago Silva, a situação da zaga do sistema defensivo passa a ser mais uma vez, né? Passa a ser crítica. Eu espero que a diretoria do Fluminense entenda que agora será necessário buscar não só a contratação do Nino, como já está fazendo, como de outro zagueiro de qualidade que venha formar dupla com ele. Eu sinceramente espero, eu não tenho certeza, até porque, enfim, acho que tudo é possível, mas eu espero que o Fluminense não comece a próxima temporada com Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, general, né, que foi contratado aí, como as outras opções do setor, isso se o Nino realmente vier. A diretoria do Fluminense vai ter que agir e agir rapidamente para resolver isso. Hoje, com a saída do Thiago Silva, a gente tem uma bomba nas mãos, que é para resolver essa reposição e o ataque, que é um grande problema e foi um grande problema do Fluminense ao longo de todo o ano de 2025. Isso aí é com urgência, é para ontem. E vai ter que agir de maneira muito precisa. A gente não sabe ainda financeiramente quais serão as condições do Fluminense ou quais são as condições do Fluminense. Tem condições de chegar, de pagar, de comprar jogadores ou não. Ou vai ter que buscar jogador que está sem contrato ou acabando o contrato, ou jogador por empréstimo. Tudo isso a gente vai começar a entender a partir de agora para a gente ter pelo menos uma noção do que será essa janela do Fluminense. Lembrando que o clube disputa a Libertadores no ano que vem, né? No entanto, tenho a sensação de que o título da Libertadores era uma confiança muito grande que o Fluminense chegaria na final e tinha uma grande chance de conquistar esse título, recebendo uma premiação alta de mais de 70 milhões de reais. Isso seria importante justamente para dar uma tranquilidade no sentido de capacidade de investir e trazer esses reforços. O Fluminense não tem mais isso. O quanto essa queda na semifinal vai ter de impacto nesses primeiros movimentos, nesta janela de transferências, ainda é um mistério. Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que vai prejudicar sim. Enfim, ao longo do dia a gente volta com muito mais informações e notícias, como sempre aqui no canal do Lessa. Se você puder, claro, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, vamos juntos, porque tem muita coisa por acontecer.